Ação. A paz do Senhor aos nossos queridos professores do nosso Programa de Educação Cristã Continuada, o nosso PEC-TEAM, ou seja, a escola dominical voltada para adolescentes e pré-adolescentes. E nós temos a revista justamente para essa faixa etária, dos adolescentes, tá bom? Então, se você ainda não adquiriu essa lição e você se interessar, você pode entrar no site do www.programadeeducaçãocristãcontinuada.com.br. Lá você pode comprar a revista pelo site. Então, se você tiver interessado, é só acessar esse site pela internet, tá bom, professor? Então, hoje vamos começar a nossa aula de número 4. Como vocês sabem, nós estamos aprendendo as cartas, uma das 3 cartas paulinas, e nós estamos justamente, hoje vamos estar encerrando essa carta aqui de Filipenses, que Paulo escreveu ao povo de Filipos, tá? Aqui nós temos sempre o nosso panorama, tá? Que aqui é uma visão ampla das cartas que Paulo escreveu e elas estão lá no Novo Testamento. Ok, professor? Lição número 4, o tema é cabeça fria e coração quente por Jesus. Então esse tema vai ser bem interessante. O nosso versículo-chave, professor, diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, olha aqui, professor. Filipenses, capítulo 4, e o versículo 19. A nossa verdade prática, ela diz assim: crentes firmes, generosos e cheios de paz fazem parte de uma igreja que realmente impacta o mundo. Então, olha aí. Essa aqui é a nossa verdade prática. Para ler e estudar, você durante a semana, professor, você vai estar estudando na sua Bíblia, o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 19, tá? Então é importante você ter a sua Bíblia durante a semana, estudando, lendo, meditando, orando, se consagrando e pedindo a orientação de Deus, tá, professor? Tópico 1, professor. Avisos gerais. Então, nesse tópico 1, nós temos 3 itens, que é espírito equilibrado. O segundo item, perdão é o melhor remédio. E o terceiro item, o famoso autocontrole, tá? Então, quando nós formos estar abordando aqui esse primeiro tópico, professor, a lição, ela te orienta lá na última folha, no Fica a Dica, ela te pede para que você traga uma caixa. Eu trouxe aqui uma caixa, porque pode ser 2 sugestões, ou a caixa ou uma bolsa. Eu trouxe a caixa aqui, eu já tinha aqui uma caixinha pequena, não deu tempo de eu enfeitar ela, mas tá aqui uma caixa. E dentro da caixa, de forma lúdica, você vai ter alguns itens simbólicos. No caso, que está pedindo aqui uma pedra, um curativo, um frasco e um marcador, tá? Então, essa pedra com a palavra firme na fé. Esse curativo, escrito perdão e reconciliação. Vai estar simbolizando essas frases aí, tá? E esse frasco com a palavra oração. E um marcador com o símbolo do real escrito generosidade. Então aqui eu trouxe. Eu imprimi, para mim foi mais prático eu imprimir. Tá aqui, olha, pedra, escrito firme na fé. Eu trouxe aqui, olha, o curativo band-aid, escrito perdão e reconciliação. Eu trouxe aqui o frasco, escrito oração, e aqui o marcador de livros com o símbolo do real e escrito generosidade, tá? Então, você vai levar,
Se você tiver um frasco mesmo, ou uma pedra também, e o marcador realmente, né, seria bem interessante, tá? Aí você vai tirando da bolsa e, de acordo com o desenrolar dos tópicos, você vai abordando essas imagens para que haja um ensino que o aluno ele entenda justamente o que você quer passar com esse tema do capítulo 4 de Filipenses, tá? Então diz assim, olha, quando você levar, aí você vai falar assim, ó, pergunte à turma, o que é isso, o que esses itens ele tem a ver com Filipenses capítulo 4? Você vai mostrar para eles esses 4 itens e depois você vai perguntar o que isso tem a ver com a história de hoje, né? Então, depois diga, vamos ver como cada um desses temas aparece nesse final, que é o capítulo 4 da carta de Paulo. Como vocês sabem, Filipenses tem 4 capítulos e hoje nós vamos estar encerrando com o seu capítulo 4, tá? Então, como eu já falei no tópico 1, o tema é avisos gerais, a Bíblia que o final da carta aos Filipenses é top demais. Paulo aproveita esse momento para dar uns toques finais e também agradecer de coração pelas ofertas que recebeu. Olha aí. A igreja de Filipos foi a mais generosa de todas. Uma igreja que sabia mesmo o que era ser parceira no reino. Olha aí. Então, a igreja de Filipos ela foi importante também no ministério do apóstolo Paulo. Então, esse tópico 1, avisos gerais, diz assim, ó, a parte final da carta começa e termina de boa, com um clima leve, mas no meio, Paulo, ele dá uns puxões de orelha onde precisa, direto ao ponto, até citando o nome de algumas pessoas, tudo com amor, mas sem enrolação. Ou seja, aqui, antes de encerrar o livro de Filipenses, Paulo precisava resolver uma situação que era importante. Então, antes de ele encerrar a carta, ele envia esse escrito, mas para resolver também uma situação que estava acontecendo lá na igreja de Filipos, né? Então, ele pede para que o povo, diante de certas coisas que estão acontecendo, ele pede para que o povo ele se firme. Olha aqui, fiquem firmes no Senhor. Aí você vai justamente usar o item da pedra ou a rocha. Sabe que a rocha ela tem o símbolo de Cristo, que quando nós estamos firmados na pedra, na rocha, que é Jesus, né? Pode vir temporal, pode vir tempestade, pode vir problemas, situações, mas se nós estivermos firmes na fé em Cristo Jesus, nós não vamos desistir, nós não vamos ser abalados. Então Paulo, ele aconselha esse povo de Filipos a ficar firmes, né? Ele manda esse recado para eles, fiquem firmes no Senhor. A fé precisa de base forte, porque o mundo lá fora é cheio de armadilhas. Então ele aconselha que esse povo permaneça firme em Cristo Jesus, né? Então, hoje em dia, muita gente se afastando, muita gente desanimando. Por isso, a gente precisa fincar nossos pés na rocha. Tá bom, professor? Então, já entrou aqui um item no desenrolar da história, tá, professor? Então, o item 2, perdão é o melhor remédio. Aqui, Paulo, ele vai falar com 2 irmãs lá na igreja de Corinto. E essas irmãs, elas estavam tendo conflitos. Elas estavam tendo diferenças de pensamentos, de ideias, né? E em algum momento elas se desentendem e Paulo, ele quer resolver esse problema. E o nome dessas 2 irmãs era a Evódia e a Sintique. Nome engraçado, né? Mas eram 2 irmãs que até Paulo ele elogia elas. Ele diz que elas foram muito importantes no ministério de Paulo. Elas ajudaram muito Paulo no evangelismo lá, também ganhando almas.
E até fala que, olha, o nome de vocês está escrito no livro da vida. O que ele quer dizer para ela? Não vão se perder com essas coisas, perder a salvação por causa de situações pequenas. Ou seja, o que ele estava querendo passar para ela? Olha, parem, olha aqui, olha, parem com eu contra você. E vamos voltar ao nós com Cristo. Aqui, professor, você pode também aproveitar para fazer uma aplicação para os seus adolescentes, né? Até porque nessa faixa etária, às vezes, é comum terem conflitos, rapidamente de se desentenderem, às vezes quererem ficar de mal um com o outro. Então, você precisa, nesse momento, ter sabedoria para conversar com a turminha, dizendo que isso não vem de Deus, né? Isso não vem da parte de Deus. Então, que eles possam se perdoar, se curar, né? Aí você já vai entrar com outro item, você vai tirando da caixinha aqui, que vem, olha, o curativo, simbolizando o quê? Perdão e reconciliação. Era o que precisava haver com aquelas duas irmãs. Elas precisavam se perdoar, se reconciliar, né? Então isso foi importante Paulo frisar naquele momento. Vocês podem estar dando mau testemunho. É esse o testemunho que vocês vão estar dando de Cristo, que vocês estão brigando de mal, não conseguem se entender, né? Paulo, ele tenta resolver esse assunto com amor, né? Então, o Espírito Santo, ele gera em nós o quê? Os frutos, que é paz, amor, alegria, mansidão, bondade, paciência. Então, é isso que Paulo está tentando explicar para aquelas irmãs, para que elas pudessem resolver as diferenças dela e não prejudicar o testemunho e o evangelho que estava se espalhando ali na cidade de Filipos, né? No item 3 fala o famoso autocontrole. Então, moderação é viver no equilíbrio, nem de mais e nem de menos. Tipo tempero na comida. Se eu me exceder no sal, eu não vou conseguir comer aquele alimento, porque o sal ultrapassou a medida. Mas também se eu colocar de menos, não vai ter sabor naquela comida. Então, aqui o segredo é moderação, equilíbrio, nem de mais e nem de menos. Então, isso, Paulo está falando para o povo, olha, não sejam tão extremos, mas também não aceitem tudo. Aí ele dá um alerta no final, perto está o Senhor. Olha aí. Por que viver assim? Porque o Senhor está perto. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, o Senhor está voltando e precisa encontrar vocês preparados. Esse foi o tópico 1 da nossa lição. Tópico 2, crente versus ansiedade, né? Ansiedade. Então, olha aqui, esses últimos tempos, a correria é tanta que a gente até acha normal viver ansioso, mas não é normal, tá, professor? Mas não é. Deus não nos criou para viver na pilha o tempo todo. Sabe por quê? Porque isso faz mal para o corpo, não só para o corpo, mas para a alma e também para o nosso espírito. A Bíblia é clara sobre isso. A ansiedade, ela pesa no coração. A ansiedade, ela pesa no coração, né? Então aqui, a ideia não é falar da ansiedade no ponto de vista psicológico, mas sim ver o que a Bíblia diz sobre isso e como lidar com ela através da nossa fé, tá bom? Então, como nós podemos lidar com a ansiedade? Aqui tem o item 1, vamos orar. No item 2, paz ao infinito e além. E no item 3, pensamentos intrusivos, aqui não.
Olha aí, tá? Então, vamos orar no item 1, fala assim, olha, a Bíblia tem direção objetiva para quem está lutando com ansiedade. E muitas vezes as pessoas pensam que ansiedade, elas usam até um tempo, uma frase assim, né? Uma palavra. A ansiedade é frescura. Mas para quem não conhece as causas, assim, geralmente fala assim por ignorância, né? Mas a gente vê que ansiedade é uma realidade no mundo que nós estamos vivendo hoje, de uma forma geral, né? Eu já vi muitas pessoas descreverem o que é uma pessoa estar com crise de ansiedade, né? E o relato não é muito bom para quem ouve, né? Então imagine presenciar uma crise de ansiedade de alguém, né? Então assim, esse tema assim, ele é muito delicado, mas a Bíblia aqui ela nos dá uns toques sobre isso, né? A palavra de Deus não foi escrita por psicólogos ou farmacêuticos, mas nem de longe fica em silêncio sobre o assunto, né? Então, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, segundo a OMS. E depois da pandemia, isso se agravou ainda mais. Até dentro das próprias igrejas você vê pessoas com esse problema de ansiedade, tá? Jesus já tinha falado que se deixar conviver com esse sofrimento não resolve nada. E Paulo reforça que o remédio é o quê? Aí você vai tirar aqui o outro item. Olha aqui. O remédio para a ansiedade é o quê, professor? É a oração. Oração. Ele fala aqui, né? E Paulo reforça que o remédio é orar com fé. Abrir o coração e ser grato. Pedro também manda a real. Ele diz assim, olha, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de você. Então, gente, o melhor caminho a seguir é quando você estiver com seu coração apertado, ansioso, com aquela crise, eleve o seu pensamento ao céu. Fale com Deus que Ele vai confortar o seu coração. Lança sobre Ele o que você está sentindo, a sua estrutura, e Ele vai trabalhar em você. Ele vai trazer o refrigério para a sua alma, né? Então, através da oração, você consegue controlar essa ansiedade, tá bom? Paz ao infinito. O item 2 do tópico 2, né? O que todo ser humano mais precisa e deseja? Isso aqui é uma pergunta. O que é que todo ser humano mais precisa e deseja? Aí vem aqui a resposta. Paz. Paulo disse que o reino de Deus é feito de justiça, paz e alegria no espírito. Notamos que há dois tipos de paz. Há dois tipos de paz. A paz com Deus. Paz com Deus. O que é essa paz com Deus? É quando a gente confessa Jesus e é perdoado de verdade. Essa é a paz com Deus. A paz de Deus, aquela tranquilidade que vem dele e segura a gente todos os dias, mesmo no meio do caos. Então, olha aí, paz com Deus, né? E a outra é o quê? Paz de Deus. Paz com e paz de, tá? E o item 3, pensamentos intrusivos. Aqui uma pergunta. Pensamento intrusivo? Aqui não. Ou seja, aí você vai lembrar lá do início, né? Que é o tema, cabeça fria e coração quente por Jesus. Nesse pensamento daqui, o versículo diz assim, olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Aqui você pode usar também uma dinâmica usando 2 balões, né?
um balão com pensamentos ruins, negativos, e um balão com pensamentos verdadeiros, pensamentos puros, pensamentos agradáveis, e você enche o balão e você escreve as palavras negativas num e no outro as palavras positivas. Depois você enche e apresenta aos alunos, né? Simbolizando os nossos pensamentos. Aí você vai interagir com eles perguntando como é que está a nossa mente hoje, né? O que pensamos afeta como vivemos. Não tem como mudar isso. E quando a ansiedade ela toma conta, é isso que acontece. A mente fica cheia de medo, olha aí, pode ser as palavras que você pode colocar lá, medo, preocupação com o futuro, e ideias negativas a respeito de coisas que nem aconteceram ainda, olha aí. Paulo dá uma dica valiosa: pegue a visão, foca no que é verdadeiro, no que é puro, no que é justo, no que é bom. Faz o teste. Se você desse um print nos seus pensamentos dos últimos dias, eles estariam nessa lista aí? Se a gente for analisar como está a nossa mente hoje, será que estaria de uma forma negativa ou de uma forma positiva? Porque o que pensamos é o que rege a nossa vida. Então, também isso você também vai estar explicando para os seus alunos, professor, que na mente dele possa ter pensamentos puros, verdadeiros, agradáveis, que louvem a Deus. Tá bom? Tópico 3. Hora de se despedir. Hora de se despedir. Temos também 3 itens aqui, ó. Agradecer antes de sair. O item 2. Filipenses nunca serão esquecidos. E o item 3. O Senhor não deixa faltar nada. Então, Paulo não deixa de citar os presentes e ofertas no final da carta e manda um muito obrigado gigante. A generosidade da galera de Filipos fez toda a diferença no ministério de Paulo. Ela foi uma parceira de verdade, né? Item 1, agradecer antes de sair. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Então, aconteceu a oportunidade, né? E Paulo se alegrou com isso. Paulo estava cheio de gratidão pela igreja de Filipos. Enquanto algumas igrejas só dão dor de cabeça para os líderes, essa fazia Paulo se alegrar pela obra do Senhor através deles como resultado de obediência. Eles já tinham ajudado antes e agora de novo, mas mais do que o valor da oferta, o que alegrou Paulo foi a atitude do coração deles. Isso mostrava maturidade na fé e que eles estavam juntos no fruto do trabalho missionário. Tem gente que nunca agradece, acha que tudo é obrigação, mas quem tem o coração alinhado com Deus, como Paulo, vive em modo de gratidão. Então nós precisamos aprender a ser gratos e a fazer as coisas não por obrigação, não porque alguém mandou, mas porque nós fazemos parte da obra missionária de Deus. Então aqui, olha, quando a gente não pode ir, a gente pode contribuir. É isso que Paulo também está nos transmitindo hoje. Quando nós não podemos estar em algum lugar para ajudar na obra missionária, mas nós podemos enviar uma oferta missionária, uma ajuda, um lanche para alguém. Dessa forma nós estamos ajudando no reino de Deus. E Paulo, ele se alegrou e foi grato pela ajuda da igreja de Filipos, tá? Filipenses nunca serão esquecidos. A igreja de Filipos era firme na parceria com Paulo. Eles já tinham enviado ofertas para ele em Tessalônica e Corinto. E agora de novo, mesmo com ele preso em Roma, Paulo geralmente trabalhava fazendo tendas. Olha, isso que é muito importante e é até um exemplo que Paulo ele deixa para hoje os líderes de hoje, né? Paulo, ele nunca quis ser pesado
para nenhuma igreja. Ele se sustentava. Ele não obrigou a igreja de Filipos a enviar essa oferta. Ele até se surpreendeu pelo carinho que essa igreja tinha por ele. Mas foi de muita valia aquela oferta no ministério de Paulo. E ele agradeceu muitíssimo a atitude daquela igreja, né? O carinho, o amor, ou seja, havia uma recíproca entre o líder e seus liderados. E tudo flui, e o nome do Senhor, ele é glorificado. Então aqui a gente vê esse ato de gratidão e de generosidade, né, entre Paulo e a igreja de Filipos. O terceiro item, o Senhor não deixa faltar nada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Paulo tinha certeza de uma coisa: Deus iria cuidar dos filipenses por tudo que eles fizeram com o quê? Com generosidade, com aquela oferta de amor que eles enviaram para o apóstolo Paulo, né? Eles supriram uma necessidade do apóstolo e Deus suprirá todas as deles, com muito mais, do jeito que só Ele pode. Mas vale lembrar, Deus promete suprir o que a gente realmente precisa, não tudo que a gente deseja, porque nem sempre o que a gente deseja é da vontade de Deus, né? Então nós também temos que ter esse cuidado aí. Às vezes ele responde diferente, porque sabe melhor do que a gente o que é certo pedir. Então, Paulo ele finaliza aqui com esse assunto, esse capítulo 4, mas antes de passar por mandando a real e para a pergunta, o que eu achei bastante interessante, já fechando aqui a carta de Filipenses, foi que outras revistas de outras faixas etárias, elas dizem que a carta de Filipenses, ela é chamada de carta da prisão, porque quando Paulo escreve, ele está na prisão. Mas também ela é conhecida como a carta ou a epístola da alegria, porque se você for ver no início de cada capítulo, lá no capítulo 1, Paulo, ele enfatiza a alegria, para o povo se alegrar. No capítulo 2, Paulo novamente fala sobre a alegria. No 3, a mesma coisa. E no 4, você vê novamente, né? Paulo, ele pedindo, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, isso era importante. Então, é conhecido como a carta da alegria. Então, mandando a real, professor. Coração grato é sinal de fé viva e bem cuidada. Quer ver como Deus tem sido bom com você? Peça aí um papel. Ou as notas de celular, a nota do celular mesmo. E faz uma lista das coisas que ele já fez por você. Depois, agradeça de verdade. Se possível, faça isso com seus meninos. Peça para eles escreverem no papel lá o que foi que Deus já fez por eles. E que eles possam ser agradecidos pelo que o Pai Celestial tem concedido a cada um deles. Então, no Responde Aí, a pergunta que eu deixo para vocês é: o que Paulo diz ser o segredo para vencer a ansiedade? Essa é a pergunta para você, professor, responder aí nos comentários, tá? Aí no final nós vamos estar dando uma resposta para saber se você acertou e está acompanhando o canal, né? E se você está chegando agora aqui no nosso canal, aproveite, se inscreva, curta, compartilhe. Se você conhece algum professor de pré-adolescentes e adolescentes e você achou relevante essa aula, compartilhe esse vídeo com mais professores, né, para que eles possam também estar aí juntos, nós juntos possamos estar ajudando nessa obra. Porque tem muitos professores que estão entrando agora e às vezes não sabem como montar um recurso para fazer com que esta aula ela fique mais atrativa, chamando a atenção dos alunos para a palavra de Deus, para o conhecimento da palavra de Deus, porque a escola dominical ela tem essa finalidade,
fortalecer a fé cristã dos nossos adolescentes para que eles possam saber lidar com as situações aí fora, na escola, na universidade, dentro de casa, aonde ele for, que ele possa estar firmado na palavra de Deus, tá bom? Então, curta, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. Estamos finalizando por aqui. Agradecemos estar na sua companhia e Deus nos abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau!